Olá, bom dia. Bem, nessa aula de hoje a gente vai desenvolver algumas questões específicas de progressão aritmética, tá? A gente vai fazer de início algumas questões de nível básico e à medida que a gente for caminhando a gente vai aumentando o grau de dificuldade, tá bom? Vamos começar então com a questão número 1. Deixa eu escrever aqui solução só para começar a organizar o raciocínio, tá? Olha só, determine o 20º termo da PA. Então ele te deu uma PA, tá aqui, ó, A índice 1 é 2, o índice 2 é 4, o índice 3 é 6, o índice 4 é 8. Ele te deu esses 4 primeiros termos da PA e mandou você calcular o 20º termo. O que eu particularmente gosto de fazer? Eu sempre registro que tipo de progressão eu estou trabalhando. Por quê? Porque quando você escreve PA, você já está induzindo, você já está condicionando a sua mente a focar tão somente nesse tipo específico de progressão. Você já começa a buscar na sua mente as fórmulas, as propriedades específicas desse tipo de sequência, tá? Então a gente não se perde, a gente sempre se mantém minimamente orientado no desenvolvimento. Ele perguntou quem é o A20. O A20 tá, é exatamente o objetivo. Para isso eu vou ter que usar algumas dessas informações que o enunciado te deu. Tá? Por exemplo, ele te falou que o A1 dessa sequência vale 2. Ele te falou também que o A2 dessa sequência vale 4. E quando você tem dois termos consecutivos, por exemplo, o A1 e o A2, você consegue calcular quem é a razão. Tá? A razão de uma PA, qualquer que seja, basta você pegar um termo e subtrair o imediatamente anterior a ele. Então é só eu fazer o A2 menos A1. Então o A2 é 4, tá aqui, menos o A1, que vale 2. Então 4 menos 2 é exatamente igual a 2. Então está aqui a razão da sua PA. Professor, mas isso era muito simples. Eu posso fazer de cabeça, não posso? Ó, de 2 para 4, é só ir aumentando de 2 em 2? Sim, sem problema. Se você já consegue fazer isso de cabeça, mentalmente, não tem problema nenhum. Tá? A questão é que às vezes você pode encontrar exercícios mais complexos, mais elaborados, e aí se você não treinar a organização do seu raciocínio, pode chegar em um certo momento que você fique enrolado para materializar isso no papel. Então mesmo os exercícios mais básicos condicionem a sua mente à organização, a escrever detalhadamente, sabe, com bastante detalhes assim, em cada pedacinho do seu desenvolvimento. Tá? Isso faz parte não só para resolver exercícios de matemática, mas para resolver qualquer problema da vida propriamente dito, tá bom? Então vamos lá. O R já está descoberto, o A1 eu já tenho, o A2 eu já tenho, e agora eu vou buscar o meu A20. A gente já aprendeu que eu posso escrever um termo a partir de qualquer outro. Por exemplo, eu posso escrever o A20 a partir do A1. Por que o A20 a partir do A1? Porque eu já tenho o A1. Ah, mas eu poderia escrever ele a partir do A2? Poderia. Ué, então por que escolheu o A1? Porque eu tive que escolher uma opção. Eu escolhi o A1 porque é simplesmente o primeiro termo de qualquer sequência. Tá? Mas aí eu vou ter que acrescentar uma certa quantidade de R. Quantos R's eu tenho que acrescentar? É a diferença entre os índices. Quando eu faço a diferença dos índices, eu tenho a quantidade de razão. 20 menos 1, 19 R's. Pronto, matou o problema praticamente. Por quê? O A1 eu já tenho aqui, ó. O A1 vale 2. E agora é mais 19 vezes a razão que eu também já tinha. Coincidentemente, também vale 2. Então vai ficar 2 mais 19 vezes 2, 38. E quanto que é 2 mais 38? 40. Então está aqui, ó. O 20º termo da sua sequência vale 40 e acabou o exercício, tá?
Professor, tinha necessidade de aplicar fórmula para fazer isso? Eu não podia contar no dedo, saindo do 2 aqui, ó, e a partir dele somando mais 2, mais 2, mais 2, até chegar lá na frente no 20º termo? Poderia, mas a gente tem que lembrar que a gente está aqui no segundo ano do ensino médio. E outra coisa, a gente está resolvendo através de técnicas, de ferramentas matemáticas. A gente não está na quinta série para fazer as contas contando nos dedos. Tá? A gente está desenvolvendo técnicas, aprendendo. Tá? Se for num vestibular, você pode perfeitamente contar no dedo para resolver a questão da forma mais rápida possível. Tá? Mas aqui é um aprendizado. Isso aqui é aprimorar o conhecimento que vocês têm. Tá bom? Então, tomem cuidado com isso. Tá? Essa é a questão número 1, bem simples, básica, tá? Vamos aumentar um pouquinho o grau de dificuldade, que é a questão número 2 a partir de agora, tá bom? Vamos lá. Questão número 2, lembrando, tá? Que são todas questões envolvendo tão somente progressão aritmética. Determine o número de termos da PA. Qual PA? Essa PA aqui, ó, A1, A2, A3 e até esse elemento 5 aqui, tá? Bem, ele quer saber quantos termos você tem do início ao fim. Então eu tenho uma PA, a gente já sabe que normalmente o número de termos a gente representa pela letra N, e ele te deu algumas informações. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Esse número 5 aqui, ele de fato é um elemento da sequência. Por quê? Porque ele está na sequência. Ele é o último elemento da sequência. A questão é que você não sabe qual é a posição cravada, exata, precisa que ele ocupa na sequência. Você só sabe que ele é um elemento da sequência e que é o último. Mas qual é a posição exata dele? Será que ele é o 10º elemento? Será que ele é o 8º elemento? Será que ele é o 13º elemento? Você não sabe. Tá? Então você só sabe que ele é o último elemento da sua sequência, mas a posição dele você não sabe. Tá? Você sabe que ele é um elemento A, que ocupa uma posição N, mas quem é esse N? Qual é a posição? A gente vai descobrir a partir de agora. Tá? Então vamos começar a colher ou organizar os dados que a gente tem. O A1 está aqui, ó, vale 120. A1 vale 120. Tá? O A2 vale 115. Está aqui, ó. A2 é igual a 115. Quando você tem dois termos consecutivos, você consegue calcular a razão. Basta fazer um menos o outro. No caso aqui, ó, é o A2, vou subtrair o anterior a ele. Então ficaria 115 menos 120. Isso aqui dá quanto? Menos 5. Então você tem que a razão dessa progressão vale menos 5. Tá? Então você tem aqui, ó, o primeiro termo, 120. Você tem o segundo termo, 115. Você tem a razão, que vale menos 5. E você, de novo, tá? Você tem esse elemento A, que ocupa a última posição N, que você não sabe cravado quem é essa posição N, mas você sabe que esse último elemento ele vale 5. Pronto, são os dados que você possui. A partir daqui, o que você tem que fazer? Você tem que escrever um termo em função de outro. Você pode, por exemplo, escrever o AN em função do A2, você pode escrever o AN em função do A1, você pode escrever um em função do outro de forma aleatória. Óbvio que eu vou sempre buscar pelo mais simples, ou o A1, que para mim é o mais importante, porque eu já falei, ele é simplesmente o primeiro elemento da minha sequência. Tá? Então eu vou escrever o AN a partir do meu A1.
mas eu vou ter que acrescentar em contrapartida uma certa quantidade de R. Quantos R's eu tenho que acrescentar? De novo, a diferença entre os índices é a quantidade de razão. Aqui a diferença vai ficar como? N menos 1. E essa formulazinha aqui, ó, é uma fórmula do termo geral. A índice N é igual a índice 1 mais N menos 1R. Gente, feito isso daqui, é só você sair substituindo os valores que você tem. O AN você tem, está aqui, ó, o AN vale 5, então substituir. 5 igual. O A1 você tem, quanto que ele vale? 120, então igual a 120, mais o N menos 1 você não sabe, então vou apenas repetir N menos 1, que multiplica o R que você tem. Cadê o R? Vale menos 5. Então abro parênteses e coloco menos 5. Tá? E resolvo essa equação. Um detalhe que eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui é o seguinte, tá? Olha só aqui, por favor. Esse 120 você está somando do lado direito da igualdade. A igualdade está aqui. Qual é a operação inversa da adição? É a subtração. Então eu vou jogar ele para o outro lado, subtraindo. Então a conta fica 5 menos 120. E vou repetir todo o lado direito. Tá? Então vou repetir n menos 1, que multiplica menos 5. Vou resolver isso devagar, por etapas, tá? Vou resolvendo pedacinho por pedacinho, à medida que a gente for caminhando, aí a gente vai simplificando. Quanto que é 5 menos 120? Dá menos 115. Eu vou repetir o lado direito. N menos 1, que multiplica menos 5. Ok. Tem vários jeitos sempre de resolver, tá? Você pode aplicar ali, por exemplo, a propriedade distributiva. Por exemplo, menos 5 vezes menos 1, depois menos 5 vezes n, tanto faz, tá? Eu não gosto de resolver desse modelo, tá? Eu gosto de fazer o quê? Isso aqui, ó. Quando eu chego nessa etapa, eu percebo que o menos 5 ele está multiplicando o n menos 1. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então eu jogo ele para o outro lado da igualdade, dividindo. Então como é que vai ficar aquele menos 115? Vai ficar menos 115 dividido por menos 5. Tá aqui, ó. Menos 115 dividido por menos 5. Tá bom? Eu vou repetir o lado direito da igualdade. Pronto. Detalhe, observa que eu não troquei o sinal do menos 5, por quê? Porque eu não estou trocando a operação subtração, entendeu? Eu estou trocando a operação multiplicação. Então, o menos 5 que estava multiplicando, eu joguei ele todinho para o outro lado, dividindo, entendeu? Sem trocar o sinal. Eu não troco o sinal, eu troco a operação mais forte, que no caso aqui é a multiplicação. Tá? E agora eu pergunto para vocês o seguinte, quanto que é menos 115 dividido por menos 5? É isso aí, dá mais 23. Então 23 vai ser igual a n menos 1. E de novo, esse 1zinho aqui que está subtraindo, eu jogo ele para o outro lado com a sua operação inversa, que é a soma. Então fica 23 mais 1, que vai ser o nosso n. Então, quanto que dá o n? 24. Então, a pergunta foi, quantos termos eu tenho nessa PA? Então, a resposta é 24 termos. Entenderam? Tá? Então, quer dizer que agora sim eu posso falar qual é a posição cravada que o 5 ocupa. Então, o 5 ele ocupa a posição 24. É o 24º elemento na minha sequência. Tá bom? Observe que a razão é menos 5.
Então quer dizer que à medida que eu for caminhando para a direita na minha sequência, eu vou sempre subtraindo 5 unidades. Então é uma PA decrescente, tá? É uma PA decrescente. Quer dizer que os valores vão sempre diminuindo à medida que eu vou caminhando para a direita. Vai diminuindo de quanto? Precisamente, ó, vai diminuindo de 5 unidades. Entendeu? 120 menos 5, 115. 115 menos 5, 110. Se eu for subtraindo o tempo todo, menos 5, menos 5, menos 5, menos 5, vai chegar lá no último, eu vou chegar no 5. Tá bom? Ok? É assim que funciona a matéria, tá? Vamos fazer mais uma questão número 3. Solução. Sempre escrevo solução para começar oficialmente o desenvolvimento, tá? Olha só. Determine a razão da PA. Então ele quer descobrir o valor de R. Então vou escrever aqui, ó, se trata de uma PA. Tá aqui. E ele quer descobrir o valor da razão, R. Ok. Aí ele te deu duas informações, ó. Ele te falou que o A2 vale 3 e ele te falou que o A7 vale menos 7. Como é que se resolve isso? Da mesma forma que a gente resolve todas as questões. Sempre que você tem dois elementos, é comum você escrever um em função do outro. Então eu posso muito bem escrever o A7 em função do A2. Então vai ficar assim, ó. A7 vai ser igual ao A2 mais uma certa quantidade de R. Quantos R's eu tenho que fazer? A diferença entre os índices. 7 menos 2, 5 R's. Pronto, gente. Substitui. O A7, ele falou que vale menos 7. Está aqui. Igual. O A2, ele te falou que vale 3. Então está aqui, ó. E no final eu acrescento mais 5 R's. E agora faz conta, né? Esse 3 aqui, ó, ele tem um maisinho na frente dele. A operação inversa da soma é a subtração. Então vai ficar menos 7 menos 3. Então está aqui, ó, menos 7 menos 3. O que sobrou do lado direito? Apenas 5 R's, tá? Quanto que é menos 7 menos 3? Menos 10. Então, menos 10 é igual a 5 R's. Gente, de novo, eu quero descobrir apenas o valor de R. Esse 5 está multiplicando. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, quer dizer que o R vai ser igual a quanto? Menos 10 dividido por 5. Então, está aqui, ó. Menos 10 dividido por 5. E quanto que dá essa divisão? Aqui é menos, aqui é mais, menos dividido por mais, menos 10 dividido por 5, 2. Então está aqui, ó. Determine a razão da PA. Então a razão da PA é exatamente 2. Entenderam? Só uma curiosidadezinha sobre ela, tá? Olha só como é que seria a sua PA. Ele te deu o segundo termo, ele não te deu o primeiro termo, tá? O primeiro termo seria o A1. O segundo termo ele te deu, seria 3. Aí o A2, depois o A3, o A4, o A5, o A6 e ele te deu o A7, que vale menos 7. E a sequência continua, né? A6, A7, A8, A9 e assim por diante. Observem de novo, tá? De curiosidade, a razão, ó, é negativa. Então quer dizer que à medida que você anda para a direita na sua sequência, à medida que você vai caminhando para a direita na sua sequência, você sempre vai subtraindo 2 unidades, ou seja, a sua PA é uma PA
decrescente, entendeu? Basta você subtrair 2 para chegar no próximo. Então, por exemplo, 3 menos 2, aí você chega em quanto? 3 menos 2, 1. Aí você faz 1 menos 2, que vai dar quanto? Menos 1. Aí você faz menos 1 menos 2, menos 3. Menos 3 menos 2, menos 5. Menos 5 menos 2, olha o menos 7 aparecendo. Da mesma forma que se você anda para a direita, você subtrai 2 unidades. Se você recuar, andar para a esquerda, você soma 2 unidades. 3 mais 2, 5. Então, se perguntasse quem é o primeiro termo da sua sequência, você poderia responder que é o 5. Entenderam essa curiosidade? Tem que brincar com a sequência, tem que brincar com a matéria. Você tem que despertar dentro de si a curiosidade para saber o que tem a mais dentro do que você está estudando. Tá bom? Mas a resposta está ali. Ó. A razão que a gente queria, né, de acordo com o enunciado, a razão vale menos 2. Só pediu isso, então resolvido o problema. Questão número 4. Aqui a gente já aumenta um pouquinho mais o grau de dificuldade. Tá? Se está achando difícil, cansativo, para, dá uma pausa no vídeo, respira, toma uma água e volta daqui a 5, 10, 15 minutinhos, tá? Mas não deixa de estudar, não deixa de estudar, treina bastante, tá bom? Treina, 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 volta o vídeo quantas vezes forem necessários, tá? Para você entender o passo a passo de cada questão. Se você observar, eu estou colocando questões diversificadas mesmo, dentro do mesmo assunto PA, para que vocês tenham o máximo possível de variação de como que você pode pedir, tá? Vamos lá. Achar a razão da PA. Então ele te deu uma PA e ele quer que você descubra o R. Qual PA? Essa PA aqui, ó, A1, A2 e A3. Então você percebe agora que você tem outras letras para desenvolver no problema, tá? A1 é x, o A2 é 2x mais 5 e o A3 vale 32, tá? O que você pode fazer aqui? Você sempre tem pelo menos 2, 3, 4 formas diferentes de resolver esses problemas, tá? Uma das propriedades é a propriedade da média aritmética. A propriedade da média aritmética fala: dados 3 termos consecutivos de uma PA, o termo do meio ele é média aritmética dos outros dois. Tá? Então, como é que você calcula a média aritmética entre dois números? Você soma esses dois números e divide por 2. Então, quer dizer que esse termo central aqui, o resultado tem que ser igual a quem? A esse daqui, A1, mais o A3 dividido por 2. Você poderia desenvolver por esse lado. Ou então, eu poderia desenvolver por esse lado aqui, que eu particularmente acho até nesse caso um pouquinho mais simples, tá? Eu faço o A2 menos A1 é igual ao A3 menos o A2. Tanto a propriedade da média aritmética quanto essa propriedade agora que eu escrevi, a gente já viu isso na aula, tá bom? Mas vamos reforçar. Por que eu posso falar que o A2 menos o A1 é exatamente igual ao A3 menos o A2? Porque quando eu pego um termo e subtraio o anterior, isso não é R. Então, aqui não é o terceiro menos o segundo, isso aqui também não é R. Então, é um termo menos o anterior, razão. Um termo menos o anterior, razão. Se os dois são a razão, então eu posso falar que as duas expressões elas são iguais. Quando eu monto uma equação, eu dou o primeiro passo para resolver o problema, porque agora é meramente uma questão de substituir. A2 menos A1. Quem é o A2? O A2 está aqui, ó. 2x mais 5. Pronto, ó. 2x mais 5. Menos o A1. Quem é o A1 aqui no exercício? É o x. Pronto, está aqui, ó.
igual, quem é o A3? O A3 é 32, tá aqui, ó, 32, menos, quem é o A2? O A2 é toda essa expressão aqui, então vou ter que abrir um parênteses, tá? 2x mais 5, tá? Por que eu vou ter que abrir um parênteses aqui? Porque com esse sinal de menos, eu vou ter que trocar tudo que é sinal lá dentro. E agora, gente, é resolver isso aqui, tá? Paciência. Vamos lá. 2x menos x vai dar x. E aqui sobrou quem? Mais 5. Então, mais 5. Igual 32. Vou repetir o 32. E esse sinalzinho de menos significa que eu vou trabalhar com o oposto, com o simétrico de tudo que está lá dentro. Então, o oposto de 2x é menos 2x. O oposto de mais 5 é menos 5. Esse sinal na frente, esse sinal negativo na frente de um número, na frente de um parênteses, quer dizer que é o oposto ou simétrico que você vai ter que trabalhar, tá? O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou repetir esse 2x mais 5 antes do igual. Então tá aqui, ó, x mais 5. Esse 2x que está negativo, eu vou jogar ele para o lado esquerdo. A operação inversa da subtração é a soma. Então vai vir para cá mais 2x igual a... O que sobrou? Sobrou 32 menos 5. Quanto que é 32 menos 5? Vai ser igual a 27. Ok? Tá? E agora eu pergunto, quanto que é x mais 2x? 3x. E esse 5 aqui? Bem, ele está somando, eu posso jogar ele para o outro lado, subtraindo. Então, 3x é igual a 27 menos 5, né? E quanto que é 27 menos 5? 22. Então, se 3x é igual a 22, 1x só vai ser o quê? 3 vezes menos, né? Esse 3 que está multiplicando, e jogo ele para o outro lado, dividindo. Então, vai ser 22 dividido por 3. Gente, olha só, olha que número feio que apareceu aqui. Qual é o problema? Nenhum, entendeu? Então, pode dar o número mais maluco, mais horrível, mais feio que você puder imaginar. Tá? Só fica ruim de se trabalhar, mas é normal acontecer isso, tá? Nesse tipo de matéria. Então fiquem atentos a isso. Então você tem que saber também trabalhar com frações, somar, subtrair, multiplicar, dividir, aquela coisa toda, tá? Mas vamos ao que nos interessa. Ele perguntou quem é o valor de R. Eu descobri o valor de X, ou seja, não resolvi o problema. Porém, vou escrever aqui, ó, mais vírgula. Como que se calcula a razão? Basta pegar, por exemplo, um termo, A2, e subtrair o anterior dele. Então, quem é o A2 aqui? Ó? O A2 é 2x mais 5. 2x mais 5. E eu vou subtrair o anterior a ele, que no nosso caso aqui é x. Tá? Pergunto, 2x menos x, apenas x. E aqui sobrou quem? Mais 5. Então, olha só, eu sei quanto que vale o R. O R, na verdade, esse Rzinho que é a razão, na verdade, é o x mais 5. Só que eu acabei de descobrir. Entendeu? Quanto que vale o x. Então, o que eu posso escrever? Assim, vírgula. R vai ser igual. O x eu vou trocar por quanto? 22 terços. 22 terços mais o 5 que está me sobrando aqui. E agora o que eu tenho que fazer? Tirar o velho conhecido MMC. Debaixo desse 5 aqui, ó, tem um umzinho escondido. Então, o que eu vou fazer? O MMC, tá? Entre 3 e 1. O MMC entre 3 e 1 dá quanto? 3. Agora aquela bobeirinha que a gente faz, né? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Tem outro jeito de fazer? Tem, mas esse aqui
é o mais simples, tá? Vamos no arroz com feijão, que é o mais simples, tá? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 3, 1 vezes 22, 22. Mais 3 dividido por 1, 3 vezes 5, 15. Pronto. Então agora 22 mais 15, 37. 37 sobre 3. Então está aqui a resposta do problema. A razão é 37 terços e a gente finaliza a questão, tá? É feio, é assim que funciona, tá? Mas não tem outro jeito, tá bom? Tem que quebrar a cabeça um pouquinho, paciência, porque tem muita fração, muita operação, somar, subtrair, multiplicar, dividir, mas matemática é isso, né? Entendeu? Querer fugir da matemática, querer fugir dessas operações da matemática não dá, entendeu? Matemática é isso, ok? Vamos fazer mais uma questão. Questão número 5. Solução. Tá, vamos ver como que funciona isso daqui. Determine a PA. Então ele quer que você calcule a PA, mas também ele quer que você calcule o 25º termo da sua sequência. Então tá aqui, ó, a PA, quanto que vale, ou seja, quem é o A1, A2, A3, A4, A5 e assim por diante, mas também ele quer saber quem que é o A25, quem é o 25º elemento da sua sequência, tá? E ele te deu duas equaçõezinhas aqui, ó. Essa primeira equação tá aqui e também te deu essa outra equação. Então, gente, vocês têm que desconfiar que vocês vão cair no quê? Um sistema de equações, tá bom? Aquele sisteminha que a gente aprendeu lá no ensino fundamental. A gente vai aplicar ele aqui agora de novo, só que no tema de progressão aritmética. Então, como é que vai ficar o nosso sisteminha? Assim, ó. Abro a chave, né, que é um símbolo tradicional para sistema, e escrevo as duas equações. A3 mais A6 igual a 29. Tá aqui. E agora vou escrever a segunda, A4 mais A7, tá? A4 mais A7 é igual a 35, ok? Posso chamar perfeitamente essa aqui, ó, de equação 1. Posso chamar isso aqui de equação 2, simplesmente para organizar o meu raciocínio, tá? E agora a gente vai desenvolver isso aqui. Macete. Sempre quando você estiver trabalhando com sistema de equações, você tem basicamente dois jeitos diferentes para resolver um sistema de equações dentro de uma PA. Você pode escrever todos esses quatro termos aqui, ó, A3, A6, A4 e A7, em função do termo de menor índice, no caso seria o A3. Então você pode escrever o A6 em função do A3, você pode escrever o A7 em função do A3, mas você também pode escrever o A4 em função do A3. Essa é uma das saídas para resolver esse problema. Eu, particularmente, eu prefiro escrever todos eles em função do A1, tá? Em função do A1. Por que o A1? Porque o A1 simplesmente é o primeiro termo de qualquer sequência, tá bom? Então eu gosto de fazer isso, tá? Então, macete, escrevam sempre em função do A1, tá? Então, como que vai ficar o nosso sisteminha aqui? Quem é o A3? O A3 eu não posso falar que é A1 mais 2 R's? Posso, ok? E o A6? O A6 eu não posso escrever que é o A1 mais 5 R's? Também posso. Isso tudo aqui é igual a 29. Entenderam? Agora, olha só. O A4. Quem é o A4? O A4 eu posso falar que é o A1 mais 3 R's. E o A7? O A7 eu posso falar que é o A1 mais 6 R's. Tá bom?
Isso tudo aqui é igual a 35. Então vocês vão perceber agora que eu estou transformando o nosso sistema num sistema com duas equações, a equação de cima e essa equação de baixo, com apenas duas incógnitas. Quem são as duas incógnitas? A1 e R. Então você perceba que as duas equações, a de cima e a de baixo, estão funcionando em razão de quem? Do A1 e da razão. Então, quando você trabalha com um sistema de duas equações com duas incógnitas, você consegue resolver o problema. O sistema não somente ele é possível de se resolver, mas você consegue determinar as respostas, tá bom? O que eu vou fazer logo em seguida? Eu vou simplesmente melhorar, simplificar, somar as incógnitas semelhantes, tá bom? Vamos lá. Aqui eu tenho A1 mais A1. Então aqui vai ficar 2A1. Aqui eu tenho 2R's mais 5R's. Então eu tenho o que? 7R's. Igual tudo isso a 29. O de baixo, A1 mais A1, eu tenho 2A1. 3R mais 6R's dão 9R's. Isso tudo igual a 35. Então, olha só. Antes eu tinha um sistema com duas equações, a de cima e a de baixo, só que com quatro incógnitas, A3, A6, A4 e A7. Eu transformei num sistema equivalente, tá? Só que agora com apenas duas incógnitas, A1 e R. E agora fica relativamente fácil de resolver, tá bom? Então esse é o caminho, tá? Vou chamar aqui, a gente na verdade já chamou, tá? Essa equação de cima aqui de equação 1. Essa equação aqui de baixo, a gente já chamou ela de equação 2. Como que se resolve um sistema de equações? Você tem um método da substituição, você tem um método da adição. Então você pode usar várias técnicas diferentes. Qual é a malandragem que eu vou usar aqui para resolver essa questão? Tá? Eu vou subtrair a de baixo pela de cima. Olha só, vou criar um traço aqui. Eu vou fazer o que? Eu vou pegar a de baixo e vou subtrair a de cima. Por que eu faço isso? Porque quando eu faço 2A1, que é a de baixo, menos 2A1, que é a de cima, eu anulo aquele 2A1 com menos 2A1. Fica 0. Agora, olha o que eu vou fazer com a outra parte. Ó. 9R menos 7R. Aí dá quanto? 2R. Observe que eu peguei o de baixo e subtraí o de cima. Igual a, pego o de baixo e subtraio o de cima. Quanto que é 35 menos 29? Isso aqui vai dar 6. Então, se eu tenho que 2R's vale 6, se 2R's valem 6, 1R só vale quanto? A metade, que é 3. Olha só, descobri aqui ó, o valor da razão da minha PA. Entenderam? Agora, o que eu posso fazer? Quando a gente está resolvendo um sistema de equações e eu descubro uma das letras, você não escolhe qualquer uma das duas equações para substituir e achar a outra letra? É exatamente o que eu vou fazer, tá? Então eu vou substituir R igual a 3, onde você escolhe qual equação você quer substituir, na 1 ou na 2. Meramente uma questão de escolha. Vou substituir na 1, por quê? Só para seguir uma ordem numérica, 1, 2, tá bom? Qual é a equação 1? Vou repetir a equação todinha aqui, tá? A equação 1 é 2A1 mais 7R igual a 29. Então, peguei toda essa equação aqui, ó, que é essa equação 1, que é a de cima, tá? E onde tem R, eu vou trocar por quem? Por 3. Então aqui vai ficar 2A1 mais, tá aqui ó, 2A1 mais
7 vezes o R, que vale 3. Então, 7 vezes 3. Isso tudo aqui vai ser igual a 29. E agora substituir, né? Aliás, simplificar. 2A1 mais quanto? 2A1 mais 7 vezes 3, 21. Isso tudo igual a 29. Eu vou jogar esse 21 para o outro lado. A operação inversa da soma é a subtração. Então, do lado de lá da igualdade, vai ficar o quê? 29 menos 21. Quanto que é 29 menos 21? Isso aqui vai ser exatamente igual a 8. Se 2A1 é 8, 1A1 apenas vale quanto? Metade. No caso, 4. Então, olha só que interessante. A gente já tem quem? A gente já tem o A1 e a gente já tem a razão. Agora fica fácil descobrir o problema, né? Então, vou escrever aqui assim, ó, assim, vírgula. Quem é a nossa PA? Lembra-se que o problema perguntou duas coisas, ó, quem é a PA e quem é o 25º elemento. Vou responder a primeira parte. Quem é a PA? A PA é, quem é o primeiro termo? O primeiro termo vale 4. Está aqui, ó. Como é que você calcula o segundo termo? Não é só ir somando a razão? Então, quanto que é 4 mais 3? 7. Então, a razão é 3, tá? É só ir somando de 3 em 3. 7 mais 3, 10 mais 3, 13 mais 3, 16. E assim por diante. Se eu quiser fazer até o A25, que é o 25º elemento, eu posso. Só que eu vou fazer isso contando 25 vezes no dedo? Não dá, né? Entendeu? Se ele tivesse perguntado aqui, ó, quem é o A100? Não dá para ficar contando no dedo. Então usa a técnica. A técnica é para facilitar a sua vida, tá? Então essa é a PA, tá? E vamos calcular agora o A25. O A25 eu posso escrever em função, por exemplo, do A1. Então, vou ter que acrescentar uma certa quantidade de R, tá bom? Quanto que é a diferença dos índices? 25 menos 1, 24. 24 R, tá? E agora fazer conta. O A1, o problema já te deu, que vale 4, mais 24 vezes o R, que vale quanto? 3. Então, 24 vezes 3. Então, 4 mais quanto? 24 vezes 3 vai dar 3 vezes 20, 60. 3 vezes 4, 12. 60 com 12, 72. 72 mais 4, 76. Então, está aqui, ó, a 25 é exatamente igual a 76 e a gente mata a questão. Entenderam? Não tem jeito. É muita operação de soma, subtração, multiplicação, divisão, tá bom? Então tem que dominar minimamente isso para você resolver as questões de PA, tá bom? Mas tem que fazer bastante exercício para vocês se sentirem cada vez mais seguros, tá? Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês e em breve a gente libera mais uma bateria de exercícios e a gente resolve juntos, tá bom, gente? Obrigado, bom estudo para vocês. Valeu!